A paz do Senhor, queridos de Jesus. Vamos continuar o desafio da palavra de ler um capítulo por dia. Vamos começar. O plano para matar Jesus. 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus é ungido em Betânia. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição à casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso, de nardo puro. Quebrando o vaso, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. E alguns dos que estavam ali ficavam indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês estão a incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhe digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. O pacto da traição. Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhe entregar Jesus. Eles, ouvindo isso, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio termo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Os discípulos preparam a Páscoa, e no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se havia sacrifício do Cordeiro Pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo: vão até a cidade. Ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam este homem e digam ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre pergunta: onde fica o meu aposento do qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhe mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade, achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. O traidor é indicado. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12, quando estava à mesa e comiam. E Jesus disse: em verdade lhe digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer e se perguntaram um por um: por acaso seria eu? E Jesus respondeu: é um dos 12, o que comigo põe o pão no prato, pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem será traído. Melhor teria para ele ter nunca nascido. A ceia do Senhor. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão, o abençoou e o partiu e deu, dizendo: tomem isso ao meu corpo. E Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos e todos beberam. Então ele disse: isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhe digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até que naquele dia em que beberei o vinho novo do reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. Jesus disse aos discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse ao Senhor: ainda que o Senhor venha ser tropeço para todos, não será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que eu seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos diziam a mesma coisa.
Jesus no Getsêmani. Então foram ao lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, fosse poupado daquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo é possível, passa de mim a este cálice. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-se dormindo, e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nenhuma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras, e voltando achou-se outra vez, dormindo, porque os olhos dele estavam pesados e não sabiam o que responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus disse: vocês ainda estão dormindo, descansando? Basta! Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. E eis que o traidor se aproxima. Jesus é preso, e logo enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, e vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a ele um sinal: aquele que eu beijar é esse. Prendam e levam-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisto, um dos que estavam ali sacaram a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus lhe disse: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador. Todos os dias eu estava com vocês no templo ensinando, e vocês não me prenderam. Mas isso é para que se cumpra as Escrituras. Então todos os deixaram e fugiram. Jesus seguido por um jovem coberto unicamente com um lençol. Seguia Jesus. Eles os agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Jesus diante do sinédrio. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniu todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estavam assentados entre os servos, aquentando-se ao fogo. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para condenar à morte, mas não acharam nada, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus. Mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns testemunhavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos falar, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem isso o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou: você não diz nada? Em uma resposta contra esse que depõe contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: você é o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita, o Todo-Poderoso, e vindo como nuvens do céu, com as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, diz: por que ainda precisamos de testemunha? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? E todos julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, cobriram-lhe o rosto e bateram nele. E disse-lhe: profetize! E os guardas davam-lhe bofetadas. Pedro nega Jesus. Estando Pedro embaixo do pátio, viu uma empregada do sumo sacerdote. E vendo Pedro que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: você também não estava com Jesus, o Nazareno? Mas ele negou: não conheço, nem compreendo do que você está falando.
E saiu para o pórtico e o galo cantou. E a empregada, vendo-o, tornou-se a dizer que o que estava ali. Ele é um deles. Mas ele negou outra vez, e pouco depois os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço este homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Eu profetizo sobre a sua vida e sobre a minha vida que nós viemos cair em si, que nós possamos nos prostrar diante do Senhor e chorar por todas as vezes que nós o negamos. Os negamos em não orar, em não jejuar, em não dar o primeiro lugar a Ele, em não discipular e disciplinar os nossos filhos, em não estar corrigindo as pessoas que estão ao nosso redor e instruindo-as na palavra, deixando que elas sejam condenadas pelo mundo. Eu profetizo sobre a sua vida, que hoje é dia de arrependimento de nós que estamos lendo a palavra de Deus, diante de todo o sacrifício que o nosso Rei viveu, que nós possamos chegar ao arrependimento verdadeiro em nosso coração. Amém?